Vamos ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 2. Você que não é da nossa igreja, eu sempre gosto de ler o texto todo, para a gente depois comentar sobre ele. Diz assim: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Esse é o texto, é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da Tua graça, da Tua direção, do Teu auxílio, da Tua instrução, para que em nome de Jesus nós sejamos tocados nessa hora pela Tua palavra, confrontados de acordo com a Tua vontade, para que em nome de Jesus, Senhor meu Deus, os nossos corações possam se mover em direção ao Teu propósito, ao Teu querer sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, tudo aquilo que temos feito, Senhor, contrário à Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração de todo mal. Oramos, Senhor, meu Deus, e nesse momento repreendemos em nome de Jesus tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor, meu Deus, das nossas casas, da nossa vida e da nossa mente nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, que apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu quero situar você para você entender aquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, nós estamos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Ou seja, muito claramente, né, e você conhece a Bíblia, se tem uma segunda carta, houve uma primeira carta. E a grande questão é que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta muito dura, né? Houve muita dureza nas palavras de Paulo, por conta de diversos aspectos que acabaram atingindo, então, a igreja em Corinto. Esses irmãos passaram e enfrentaram diversas situações que fizeram com que a igreja estivesse, de alguma maneira, se degradando, apesar de ser tão nova, apesar de ter havido ali toda uma insistência para que o evangelho pudesse gerar fruto no meio daqueles irmãos, mas, de alguma maneira, eles estavam ali se degradando por conta das situações que estavam ocorrendo no meio da igreja. Então, há vários alertas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre divisão na igreja. Havia também essa situação da divisão, era uma situação muito forte no meio da igreja. Havia questionamentos acerca da ação do Espírito, né, sobre eles, muita dificuldade talvez até dos irmãos poderem entender aquilo ali.
havia questionamentos acerca da autoridade do apóstolo Paulo sobre aqueles irmãos. Então havia uma ala, vamos dizer assim, que questionava a autoridade do apóstolo Paulo também. E havia também uma grande questão no meio da igreja, que era a imoralidade, que é uma passagem muito, muito marcante, talvez muito conhecida por nós, quando o apóstolo Paulo cita, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E qual era a grande questão? Era quase que cultural, na verdade, no meio deles, a ideia secular de que eles podiam tudo. Então, quando você olha na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver que esse tudo me é permitido está entre aspas. E por que estava entre aspas esse tudo me é permitido? Porque Paulo, na verdade, cita aquilo que eles falavam. Então, era meio que se era pego fazendo alguma coisa ali errada, equivocada, contrária à palavra de Deus, aí falava assim, tudo me é permitido. Era jargão já popular. Então eles tinham esse pensamento. E aí Paulo começa a confrontar esses irmãos, tudo me é permitido, como vocês dizem, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, vocês dizem, porém eu não vou deixar que essas coisas me dominem, né? Porque eles acabavam se deixando dominar. Então havia ali um conflito entre a ideia de que eles eram livres, mas ao mesmo tempo que eles entendiam que eram livres, eles exageravam então nessa liberdade e aí então acabavam se deixando levar por pecados. Então era essa situação. Então havia ali idolatria, havia homossexualidade, havia todo tipo de fornicação, todo tipo de pecado sexual, problemas dentro dos casamentos inúmeros, né? Então havia uma série de questões que o apóstolo Paulo precisou então ter que tratar com eles de uma maneira bem dura, né? Bem severa em toda a primeira carta, e isso então vai gerar aquilo que nós vamos ler agora. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo, assim como há uma preocupação em todo aquele que é responsável por levar a palavra, por levar o ensino. Há uma preocupação dupla, porque ao mesmo tempo que você se preocupa com as pessoas e sabe que em algum momento você precisa ser até duro para que essas pessoas possam então, vamos dizer, que cair na real acerca daquilo que eles estão vivendo, há também uma preocupação de não ser mal interpretado. Há também uma preocupação de não ser rejeitado, porque há aqueles que acabam rejeitando, aqueles que vêm com determinada dureza, né, com palavras um tanto mais duras em algum momento. E o apóstolo Paulo também sofreu com essa situação. Ele sofreu com isso. Ele sabia que aquela carta, então, era necessária. Ele sabia que aquelas palavras deveriam ser postas, então, àqueles irmãos. Ele sabia que precisava daquela dureza, abrir os olhos deles com relação àquilo que estava acontecendo. Porém, ele trazia em si essa preocupação. E aí aquilo que ele vai descrever agora a partir do versículo 2, no capítulo 7. Quando ele diz assim, concedam-nos lugar no coração de vocês. É um apelo, na verdade, de um pregador. É um apelo de um líder àqueles irmãos. Nos concedam lugar no coração de vocês. Meus irmãos, ninguém consegue pregar o evangelho e, na verdade, alcançar o coração das pessoas se nós não dermos espaço para que aquela mensagem, então, alcance os nossos corações. Então, muito dificilmente você vai se deixar ou se permitir aprender alguma coisa de quem você rejeita, né? Então, você passa a rejeitar, em geral, todos os seus pensamentos. Enquanto você não dá espaço no seu coração para que aquela pessoa, então, possa ensiná-lo, as palavras não entram. Por isso, também, Satanás é muito ardiloso naquilo que ele faz, e muitas vezes ele vai tentar primeiro ganhar os corações das pessoas para que então ele possa lançar as suas mentiras. A situação é a mesma, por isso nós precisamos então estar atentos, por isso a palavra vai nos alertar acerca do nosso coração, né? Para quem nós damos o nosso coração, para quem nós abrimos o nosso coração, porque para aqueles a quem nós abrimos os nossos corações, então será deles que nós receberemos instrução e direcionamento. Então Paulo começa esse trecho aqui dizendo assim, concedam-nos lugar no coração de vocês. É um apelo.
é um apelo do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos pudessem abrir o coração, né, para que ele pudesse então levar a mensagem do evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que edifica, que muda vidas. E aí ele diz, falando acerca de si e na verdade de todos aqueles que trabalhavam ministerialmente com ele, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, Paulo pede espaço para o coração daqueles irmãos porque ele se apresenta dizendo assim, olha, nós não trabalhamos para prejudicar vocês. O verdadeiro mensageiro do evangelho, ainda que algumas vezes ele possa ser duro, ele não tem a intenção de prejudicar. E talvez seja bem aí a grande questão que muitas vezes nós precisamos levantar quando ouvimos o evangelho através da boca de alguém, né? A intenção dessa pessoa, a forma como essa pessoa tem colocado as questões. Então Paulo se apresenta dizendo assim, olha, nós não prejudicamos ninguém, não causamos dano e não exploramos, né? Ou seja, não tem uma intenção do apóstolo Paulo e daqueles que caminham com ele de explorar aquelas pessoas, de enganar. Então ele tenta trazer credibilidade às suas palavras, àquilo que está sendo pregado àqueles irmãos. Não digo isso para condená-los, diz ele, e tenho grande confiança em vocês. Então ele demonstra também que havia toda uma preocupação com aqueles irmãos, havia todo um amor com aqueles irmãos. E é muito importante entender isso, porque daqui a pouco nós vamos chegar a um ponto, né, dessa história que você vai ver que faz todo sentido a inclinação do apóstolo Paulo de uma maneira muito benevolente com relação àqueles irmãos, faz todo sentido para que possa ter o fruto que nós vamos ver daqui a pouco. Aí ele diz então no versículo 5, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, só para eu situar você? Ele envia a carta, a primeira carta aos irmãos em Corinto, como eu disse para você, é uma carta muito dura. E aí Paulo continua ali nas suas viagens missionárias. E aí o que acontece? Durante as suas viagens, é como se aquilo não saísse da cabeça do apóstolo Paulo. Entenda bem, quando ele traz sobre aqueles irmãos aquilo que nós vamos hoje entender e chamar de exortação, ele traz aquela exortação sobre os irmãos, ele fica com aquilo ali, sabe, martelando na cabeça dele, tipo, será que esses irmãos entenderam? Será que eles compreenderam? Será se isso está fazendo efeito na vida deles? Né? E talvez viesse também o pensamento de, será que eu não fui duro demais? Será que deveria ter sido desse jeito? Né? Então, apesar de hoje nós entendemos claramente, né, por isso está posto na palavra, que havia um direcionamento de Deus para que fosse daquela maneira, eu entendo que o apóstolo Paulo, como homem, né, também se questionasse se aquilo ali realmente estava acontecendo de uma maneira adequada. Então isso traz conflito a ele diz conflitos externos e temores internos. Então havia a questão do seu íntimo, se questionando se havia feito certo, e havia conflitos externos, porque com certeza havia, assim como ainda há nos dias de hoje, e hoje parece que isso está muito latente, a ideia de que se você é duro com alguém com relação ao seu pecado, com relação às suas falhas, você não devia ter feito isso, né? Você não devia ter agido dessa forma, você não pode falar porque ele vai ficar abalado, você não pode ser duro com o pecado dele porque ele vai se desviar, você não pode entrar assim porque as pessoas vão se sentir fragilizadas, né? Então o apóstolo Paulo se pegava ali então naquela situação de conflitos externos, a reação das pessoas ao redor, e havia também os seus temores internos, ele diz. Só que ele diz no versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos e consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. O apóstolo Paulo, então, recebe Tito, né? E Tito, aquele companheiro de ministério, traz então ao apóstolo Paulo um refrigério da parte de Deus. Como se Deus quisesse realmente acalmar o coração do apóstolo Paulo com relação àquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia pregado, aquilo que ele havia posto na primeira carta. Então traz essa consolação,
né? Traz esse alento para a sua mente, para o seu coração, de que as coisas estavam chegando e acontecendo daquela maneira, mas já estava acontecendo ali sobre a vida daqueles irmãos algum fruto. Entenda bem, o apóstolo Paulo distante, ele não tem como hoje, você pode passar o WhatsApp ali e saber como é que os irmãos estão. Ele está distante, ele mandou uma carta e agora ele precisa esperar chegar alguém trazendo uma notícia de como aqueles irmãos estão. Então ele não tinha essa coisa, né, online real time que nós temos hoje, né, ligado ali na internet quase que instantâneo. Não, ele tinha que esperar. Então pense você na aflição do apóstolo Paulo em saber em que momento que aquela palavra teria frutificado na vida daqueles irmãos. Ele não sabia. Mas quando Tito chega, ele chega então trazendo esse alento para o apóstolo Paulo. E isso então chega através de boas notícias. E quais eram as boas notícias? Aqueles irmãos estavam com saudade de Paulo. Aqueles irmãos, diz aqui, ó, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, estavam preocupados com o apóstolo Paulo. E aqueles irmãos, diz mais, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Aqueles irmãos estavam agora transferindo ao apóstolo Paulo, por meio de Tito, uma alegria em saber que havia frutificado aquela palavra que ele havia pregado. E isso, então, é a alegria daquele que prega. Saber que a mensagem que foi colocada por Deus na sua boca, ou na sua caneta, né, como foi com o apóstolo Paulo, saber que essa mensagem chegou aos corações. Essa é a maravilha do pregador. Essa é a maravilha daquele que ensina, essa é a maravilha daquele que leva a palavra, essa é a maravilha daquele que deu a palavra na célula, essa é a maravilha daquele que deu a palavra no grupo de jovens, no grupo de mulheres, no grupo de casais, essa é a alegria daquele que levou a palavra no seu lar. Essa é a alegria, saber que essa mensagem começou a frutificar nos corações. Ainda que haja esse períodozinho, eu acho que isso é um período muito proveitoso da parte de Deus, porque ele mostra para nós que nós somos só vaso de barro, como a própria palavra diz. Não é por você, não é pela sua capacidade, não é pela sua oratória, não é nem pelo seu conhecimento, ainda que tudo isso seja necessário, mas é porque Deus está fazendo uma coisa ali e Ele usou você. Então essa é a maravilha e isso enche o nosso coração de alegria, assim como o apóstolo Paulo se encheu de alegria. Então, você que está pregando para a sua família nesse tempo, você que prega na célula, você que sonha em ser pastor, mas já está pregando aí aos pouquinhos, preste atenção. Vai ter esse tempo que você vai dizer assim, eu não sei se está frutificando, eu não sei se está alcançando o coração, eu não sei bem se aconteceu alguma coisa, né? Mas como a minha esposa gosta de dizer, às vezes Deus ele manda aqueles mensageiros para trazer uma pontinha de alegria para nós, só para nos fazer continuar. Às vezes você está ali, poxa, estou pregando as coisas, não sei nem se estou pregando o que era para pregar mesmo, a gente fica confuso, não sabe se era aquele texto naquele dia, a gente ora, mas a gente fica naquela aflição, a gente prega, não sabe se olhando para o rosto das pessoas se vê alguma coisa. Hoje na internet, ainda que eu não olho para o rosto de ninguém, a gente fica mais aflito, será que está chegando no coração de alguém? Mas aí, como a Neuza gosta de dizer, às vezes Deus vai mandar uma pessoa para dizer assim, olha, essa palavra tocou no meu coração. Olha, essa palavra me alegrou. Olha, essa palavra, naquele dia eu estava precisando. Eu me lembro de uma vez na igreja, eu saí assim, sabe, assim, poxa, hoje preguei nada, assim, hoje foi a maior porcaria. E aí, assim, eu fiquei naquela circunstância ali, meio de, sabe, o pregador desceu arrasado. Acabou o culto, foi para casa. E aí a Neuza me perguntou por uma pessoa, e essa pessoa tinha saído rápido, né, do culto. Saiu rápido, saiu andando rápido e foi embora. É uma pessoa que a gente sempre falava no final e essa pessoa tinha ido embora. E aí a gente foi para casa, chegamos em casa, eu ainda com aquele pensamento, né? E aí passou um tempinho ali, aí eu fui olhar o celular e tinha uma mensagem da pessoa dizendo assim, pastor, desculpa eu não ter ficado no final do culto para falar com você. Mas essa palavra falou tanto comigo que eu estava chorando tanto, que eu saí correndo para os irmãos não me olharem ali, me acabando de chorar. Então isso naquele dia trouxe alento ao meu coração. Nem sempre vai acontecer tão instantaneamente, né? Mas a certeza, meus irmãos, de que quando você está anunciando o evangelho, ainda que seja na sua casa e para sua família, de uma ou duas pessoas junto com você, essa palavra vai frutificar nos corações. Então isso trouxe alegria para o apóstolo Paulo quando Tito chega até ele trazendo a mensagem de que os irmãos em Corinto
apesar daquela mensagem muito dura, estavam sendo fortalecidos e estavam até com saudade dele. Olha como é que é. Até que saudade eles estavam, né? E diz aqui, com tristeza, né? E preocupação por conta dele, de querer saber onde ele estava, como ele estava, se estava bem. E aí a gente chega no versículo 8, que vai falar, então, que a alegria de Paulo tinha um fundamento. E qual era o fundamento? Havia evidências verdadeiras de que aquela palavra havia frutificado no coração daqueles irmãos. Então preste bem atenção. No versículo 8 ele diz assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram, ele diz, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Preste atenção, o apóstolo Paulo deixa bem claro, aquilo que eu falei para vocês era um negócio de deixar triste. Paulo diz, deixava tão triste por conta da dureza do confrontamento com o pecado deles, que ele ficou triste. Ele diz aqui, a minha carta tinha lhes causado tristeza, eu não me arrependo. Ele diz assim, no princípio eu me arrependi, pois eu percebi que a carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Ele mesmo ficou naquele conflito. Poxa, eu fui duro demais com aqueles irmãos. E agora os irmãos estão tristes. Mas depois ele vai conseguir entender, perceber, na verdade, que não tinha por que ele se arrepender, porque quando a mensagem do Senhor, meus irmãos, ela precisa, então, ter esse efeito de trabalhar em nós, sabe, de mexer naquilo que está errado, de abalar as estruturas. A maravilha da palavra de Deus é essa, ela abala as estruturas, ela abala aquilo que está posto. A gente vê um tempo como esse, e talvez muita gente sempre fala assim sobre a prosperidade, no sentido de que você vai ganhar mais, você vai ter mais, você vai conseguir mais e você vai ser mais feliz. E talvez nós não somos preparados para aquele momento ali de que nós teremos alguma tristeza. Só que os momentos de tristeza que provêm da parte de Deus, eles são necessários, porque eles sacodem, eles mexem, eles, como eu disse para você, eles abalam as estruturas para que fique de pé somente aquilo que realmente glorifica o nome do Senhor. Para que fique de pé aquilo que realmente vem da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo, no primeiro momento, ele diz, eu me arrependo, mas depois não me arrependo mais. Por quê? Porque ele entendeu que aquela tristeza que foi gerada no coração daqueles homens ali era necessário. Então aquela tristeza do cara que foi para balada, aí depois ele volta e bota a mão na consciência, o que eu estou fazendo nesse negócio? Por que eu ainda estou nessa vida? Aquele cara que se envolveu nas coisas erradas, ele volta assim dizendo assim, poxa, o que eu estou fazendo? Essa tristeza é necessária. E quando ela vem através de confrontamento da palavra de Deus, ela é mais necessária ainda. Por quê? Porque isso está gerando nele algo bom. Então diz, é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Ele diz aqui algo também muito importante. Essa tristeza que vai produzir arrependimento, que nós vamos ver aqui, ela é passageira, meus irmãos, ela é passageira. E ela é proveitosa, sabe por quê? Porque há uma tristeza que está posta aí, que é a tristeza eterna. Que é aqueles que não conseguirão a salvação, é aqueles que viverão eternamente o lamento eterno, né? A palavra diz nos evangelhos, né? O próprio Jesus citava dentro de um contexto que era muito fácil de entender aos judeus, e falava assim sobre o inferno, ele falava, ali naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Então há uma tristeza eterna, meus irmãos, mas essa tristeza que conduz ao arrependimento, ela é passageira. Essa tristeza que gera em nós transformação, ela é passageira e proveitosa. Então, aquele que anuncia isso, desde que anuncie com amor, não deixe de anunciar, porque o apóstolo Paulo coloca isso. Então, nós precisamos entender que isso também faz parte da completude do Evangelho. É claro que o Evangelho é boas novas, é claro que o Evangelho nos ergue, é claro que o Evangelho nos estimula a continuar, mas o Evangelho também é confronto. O Evangelho também nos confronta para nos tornarmos pessoas melhores, para tornarmos cristãos mais próximos daquilo que exalta o nome do Senhor. Então, o Evangelho tem isso. Ele não é
conforto, o evangelho é confronto. Porque se nós entendemos, compreendemos que tudo que há em nós é mal e contrário à vontade de Deus, precisamos ser confrontados por ele para sermos transformados. O apóstolo Paulo viu isso. No versículo 9 ele diz: agora, porém, me alegro. Antes ele se entristeceu, mas agora a alegria, porque não porque vocês foram entristecidos. Então, preste atenção, e aqui tem uma grande diferença. Porque há aqueles, né, que é o cara ali que só dá as porradas. Que todo mundo é fariseu para ele, todo mundo é pecador, vamos dizer assim, no pior sentido da palavra, né? Não capaz de arrependimento, mas como se não tivesse chance, né, de se encontrar com o Senhor. Então tem aqueles caras que é só porrada. Mas tem aquele que está falando aquilo ali porque ele quer gerar em você transformação. Então ele diz assim, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, a alegria daquele que prega a verdade da palavra de Deus não está no entristecimento, como Paulo diz. Ele não se satisfaz, ele não é um carrasco, ele não está se satisfazendo em você ficar triste ali, mal com aquilo que você fez. Não, ele diz, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A plenitude da alegria dele é na hora que ele percebe que aquilo que foi levado, aqueles que escutavam, aqueles que liam, levou então eles ao arrependimento. Então essa é a alegria, assim, é o gol, é a hora da comemoração. A mensagem chegou ali, tocou naquele coração e está transformando aquela vida. Essa é a alegria, meus irmãos. E nós não podemos nos desapegar disso. Isso faz parte do evangelho. Não aceite esse evangelho que não confronta. Não aceite esse evangelho de faz de conta. Não aceite esse evangelho de conto de fada. Como há um pastor que diz, esse evangelho algodão doce. Não aceite isso. Porque o evangelho ele precisa nos confrontar, ele precisa olhar para nós e dizer assim, não está tudo certo. O evangelho precisa olhar para nós e dizer assim, ainda não está bom. Ele precisa olhar para a gente todo dia e dizer assim, você ainda tem que melhorar. Ele precisa olhar para nós quando nós pecamos e o evangelho dizer assim, olha, isso aí, você precisa se arrepender. Ele precisa olhar para nós e dizer assim, vá e devolva aquilo que você roubou. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. E vem da parte de Deus isso. E ele vai concluir, para a gente não se alongar. Ele diz no versículo 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E aqui Paulo diferencia dois tipos de tristeza. Ele diz que há uma tristeza da parte de Deus, ou segundo Deus. Preste atenção nisso. Quem está dizendo para você que Deus só gera alegria aqui nesse mundo, mentiu. Porque Paulo vai dizer que tem uma tristeza segundo Deus, da parte de Deus. Tem um Deus que vai precisar gerar em nós tristeza. Por quê? Porque os nossos desejos são maus. Porque a nossa vontade é ruim. Porque o nosso desejo muitas vezes é maligno ou orientado pelo maligno. Então ele precisa nos entristecer com relação a isso, com relação àquilo que nós estamos abandonando, com relação àquilo que nós estamos deixando, né? E eu sempre conto historinha lá na igreja, que quando eu acabei decidindo por Jesus, era pagodeiro, né? E uma das coisas que eu mais gostava era a minha coletânea, né, de pagodes que eu tinha no computador, que com muito suor, né? Hoje internet aqui é muito fácil, na época não era tão fácil. E aí eu me lembro que eu saía para a escola e eu deixava gravando, né, os pagodes lá que tocavam na rádio do Rio de Janeiro. E quando eu voltava, eu ia perder um tempão cortando faixa por faixa. E eu me lembro que eu tinha mais de 3.000 faixas de pagode e coisas gravadas lá ao vivo. Né? Vocês estão rindo que não é com vocês. Aí eu tinha tudo isso. Mas quando eu me decidi por Cristo, né? E aí eu e o meu irmão, a gente teve que tomar essa decisão de dar um shift del, né? De deletar as músicas lá que a gente tinha, né? E no primeiro momento, confesso a você que o negócio foi bem complicado. Foi bem tenso. Uma outra coisa que eu queria muito, ir no show do Belo, né? Eu sei que você escutava o Belo. Aí eu tinha muita vontade de ir no show do Belo, só que o Belo nunca vinha aqui em São Luís. E aí eu vou lá e tomo minha decisão por Cristo. E aí o que acontece? Show do Belo. Show do Belo em São Luís. Aí lá vai eu me contorcer todinho, porque não podia mais ir no show do Belo, né? Porque não convinha mais para um cristão.
tá lá no show do belo, né? E isso então gerou uma certa tristeza, né? Eu sempre conto esses exemplos assim para que a gente possa pensar disso de uma maneira leve, mas meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito sério. Há uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza é necessária da parte do Senhor e ele diz, essa tristeza não produz remorso. Pense que hoje eu sou arrependido de não ter estado ali? Jamais, né? Pense de hoje eu sou arrependido de ter apagado aquilo ali? Jamais, né? Não me faz falta. Então o apóstolo Paulo está dizendo para você que talvez hoje você está tendo que passar por uma tristeza dessa, de alguma coisa que você tem que abandonar para seguir Jesus, para continuar dando testemunho de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, para mim e para você, que essa tristeza não vai produzir remorso na sua vida. Que isso que você está abandonando hoje para seguir Jesus, você não vai sentir falta. Lá na frente você vai fazer igual eu estou fazendo aqui agora. Você vai sorrir de você mesmo. Você vai usar isso para contar testemunho para as pessoas. Você vai rir da sua cara para mostrar para as pessoas o quanto servir Jesus é maravilhoso, o quanto abandonar essas coisas agora está sendo importante para a sua vida. E isso é maravilhoso. Então Paulo diz, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas ele alerta, tem uma tristeza, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Ele diz que essa tristeza, segundo Deus, não produz o remorso, pelo contrário, ele leva a um arrependimento que vai nos conduzir à salvação. Mas ele diz que tem uma tristeza segundo o mundo, e essa tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Meus irmãos, essa tristeza secular, essa tristeza do mundo, ela produz a morte. Sabe por quê? Porque a tristeza do mundo é aquela tristeza que deixa você acabado, preso às coisas do mundo. É aquela tristeza da vontade de ter aquilo novamente. Vou usar um exemplo bem drástico aqui. É a tristeza daquele usuário de droga. De quando a droga acaba. E ele está triste ali, ele tem que correr atrás daquelas coisas ali. É a tristeza de quem ficou preso num relacionamento abusivo. E aquilo ali, ainda que fizesse mal para aquela pessoa, mas deixa ele triste a ponto de que ele quer aquilo ali, ele quer mais aquilo ali. E essa tristeza produz morte. É a tristeza de quem bebeu, mas quando passa então ali aquele efeito daquela bebida, ele quer ter de novo, ele quer fazer de novo, mesmo sabendo que ele gastou o dinheiro que ele tinha ali na bebida. Quando ele pegar dinheiro de novo, ele vai querer de novo aquilo ali. Então Paulo diz que essa tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. E isso precisa estar muito presente na nossa vida e na nossa mente, meus irmãos. E ele vai concluir no versículo 11 dizendo, vejam, e aqui ele vai mostrar os frutos, o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Aí ele vai dizer o que essa tristeza segundo Deus produz. Ele fala para esses irmãos de uma maneira muito bonita. Que dedicação, né? Esses irmãos que se entristeceram num primeiro momento, agora eles são mais dedicados. Eles são mais dedicados à vontade do Senhor. Ele diz que desculpas, né? Não que eles dessem desculpa, entende bem aqui, ficassem dando desculpas para os seus erros, não. Mas que desculpas no sentido de que eles se desculpavam por aquilo que fizeram. Ele diz mais, que indignação. Eles passam a ser agora pessoas indignadas com os seus pecados. Indignadas com o pecado em si. Ele diz, que temor. Eles passam a ser agora irmãos temerosos, né? Como a palavra nos orienta, que nós devemos ser tementes a Deus. Esses irmãos que num primeiro momento ficaram entristecidos quando foram confrontados com os seus pecados, agora essa tristeza, porque veio de Deus, gerou temor. Que não é medo, que não é amedrontamento, mas que é respeito por aquilo que Deus é, compreensão daquilo que Ele faz e dedicação a viver aquilo que é a vontade dEle. Que saudade, diz ele, que preocupação. Esses irmãos agora sentem saudade de Deus, saudade da vontade, da palavra de Deus. Que preocupação, diz ele, que desejo de ver a justiça. E por fim, eles são agora irmãos que buscam a justiça, né? Você vai lembrar lá de Mateus no capítulo 5, né? Quando Jesus falando no Sermão da Montanha acerca das bem-aventuranças, né? Ele fala, né, que bem-aventurados aqueles que anseiam pela justiça, né? Então esses irmãos aqui anseiam pela justiça. Tudo isso esses irmãos têm. Olha, você percebe aqui, eu acho que deve ter na sua Bíblia um ponto de exclamação quando Paulo fala disso tudo. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor.
que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça. Paulo fala tudo isso botando de uma maneira assim muito forte. Quer dizer que aquilo, meus irmãos, aquele medo produziu naqueles irmãos ali que antes pecavam, produziu agora uma vida com muita dedicação ao Senhor, com muita intensidade. Então, se hoje você está sendo chamado a abandonar um pecado e apesar disso, nesse momento, está gerando em você tristeza, pode ter certeza, continue firme aí, porque isso vai gerar em você um grande servo, uma grande serva do Senhor, e foi isso que Paulo começou agora a encontrar ali na igreja em Corinto. E ele diz assim, em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Aí a gente precisa explicar esse trecho aqui, que não é que esses irmãos não fossem culpados, mas é porque eles encontraram agora a forma então de serem inocentados, porque eles se dobram diante do Senhor, e uma vez nós nos dobrando diante do Senhor, nós somos então justificados, né? Pelo Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então eles são justificados e são achados agora inocentes. Então, ainda que outrora eles eram pecadores, mas agora eles são encontrados inocentes diante do Senhor, porque se arrependeram dos seus pecados. Então, essa tristeza provocada por Deus, ela produz arrependimento, que Paulo diz que leva à salvação. E no versículo 12, só para a gente fechar, ele diz assim, assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. E o que Paulo estava falando aqui? Na primeira carta, no capítulo 5, havia um caso muito pesado no meio da igreja, que era até um caso de incesto. No capítulo 5, no versículo 1, ele disse assim, que do capítulo 1, do 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele disse assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. A imoralidade era tão grande que ele diz aqui, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Meus irmãos, preste atenção na transformação. Aqueles que Paulo está dizendo agora, que são aqueles que se arrependem, que são aqueles dedicados, que são aqueles preocupados, que são aqueles indignados com o pecado, que são aqueles que são encontrados em justiça. Antes, na primeira carta, Paulo diz que eles eram tão imorais que a imoralidade do meio deles não era encontrada nem entre os pagãos. E aí ele cita um caso, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos. Uma das pessoas no meio daqueles irmãos havia possuído a mulher do seu pai em um caso de incesto, e eles estavam simplesmente orgulhosos. Para você ver a depravação daqueles irmãos. Mas aí eu chego no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, e agora eu estou vendo Paulo alegre com a transformação que foi gerada naqueles irmãos. Sabe por quê? Porque eles foram confrontados nos seus pecados. Sabe, meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na nossa vida é nós sermos confrontados nos nossos pecados. Uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer com a gente é ser confrontado no nosso pecado. Sabe por quê? O pecado só produz morte. A própria palavra de Deus diz isso. Então, quando nós somos confrontados no nosso pecado por alguém que serve a Deus, por alguém que é temente ao Senhor, aí é uma prova de amor. Aí é uma prova de amor. Alguém que quer nos salvar, quer nos livrar do inferno. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu lhes escrevi, não foi só por causa daquele caso. Eu não escrevi só colocando aquela situação. Mas eu escrevi, ele dizendo assim, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Para que eles pudessem ver que havia uma transformação em Deus. Para que eles pudessem, sendo confrontados nos seus erros, pudessem então perceber as suas questões. Às vezes a gente fala e publica aí na internet algumas coisas, e as pessoas vão sendo confrontadas e muitas vezes chegam para a gente para dizer assim, olha, isso aí é para fulano, é para ciclano. Não, gente, é para a gente. É para a gente pensar. Eu não escrevo um texto na internet que eu não tenha parado antes para pensar em mim. Não coloco alguma coisa que eu não tenha parado para refletir antes, para eu não ser confrontado. Mas ao mesmo tempo eu entendo que as pessoas precisam ser confrontadas de acordo com a verdade do Evangelho. Essa verdade que salva, é o que Paulo diz aqui, essa verdade vai salvar vocês. Essa verdade vai salvar. E como Paulinho citou aí, é verdade, nós temos buscado, né, para quem não é da nossa igreja, esse ano é ano de vidas transformadas, nós declaramos. Nós não sabíamos como seria, nós não esperávamos uma pandemia, nós não sabíamos como poderia ser feito,
Mas uma coisa é verdade, Deus é maravilhoso e Ele cumpre o seu propósito. E nós estamos sendo transformados na nossa vida. Esse momento também é um momento de transformação. E por isso, meus irmãos, vamos nos deixar ser confrontados nos nossos pecados para a glória de Deus. Vamos nos deixar ser tocados pelo Senhor, para que a verdade dele fale aos nossos corações de uma maneira tremenda. Às vezes as coisas estão ali e você está dizendo assim, mas para que tudo isso? Para que a tristeza desse momento? Pare e observe. Deus pode estar gerando em você algo tão maravilhoso que está começando agora, nessa tristeza. E Deus está gerando algo tão maravilhoso em você. Porque se vem da parte de Deus, pode ter certeza que alguma coisa vai ser gerada lá na frente. Tem frutos da parte de Deus na sua vida. E é isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Você está aí na sua casa e talvez você de repente está passando por uma situação dessa. Ou você ainda não passou por uma situação assim e você quer se preparar para um momento como esse em que você vai ser confrontado. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora para que nós possamos ser cristãos maduros, a entender os confrontamentos da palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados. Amém? Feche seus olhos aí no teu lugar, curva a sua cabeça por um momento e vamos orar. Senhor, nós nos colocamos em tua presença. Os nossos corações estão contritos diante de ti, porque nós sabemos, Senhor, das nossas falhas, sabemos, Senhor, meu Deus, que somos imperfeitos. Conhecemos, Senhor, meu Deus, aquilo que nós somos diante do Senhor e sabemos que não somos merecedores sequer da tua graça. Talvez tudo que nós merecíamos, Senhor, meu Deus, fosse apenas a condenação. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão gracioso, que o Senhor permite momentos como esse, Senhor, meu Deus, para que nós venhamos a nos arrepender. O Senhor permite momentos como esse, de uma pandemia, para que pessoas possam estar se dobrando diante do Senhor, para que possam estar reconhecendo os seus pecados. Um momento desse que destrona, porque nem fortuna, Senhor meu Deus, tem ficado de pé nesse momento, nem aqueles que possuem mais, Senhor meu Deus, têm conseguido domar as coisas. Nesse momento o Senhor mostra o quanto Tu és soberano e o quanto nós precisamos reconhecer que nós somos falhos diante do Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Por isso, Senhor meu Deus, que nós possamos compreender as verdades que foram pregadas aqui nessa noite. Que muitas vezes nós seremos confrontados nas nossas falhas, nos nossos erros, para que o Senhor possa gerar em nós fruto de arrependimento na nossa vida. Senhor, não nos deixa seguir enganados. Não nos deixa seguir, Senhor meu Deus, achando que está tudo bem quando está tudo mal. Não nos deixa, Senhor meu Deus, seguir com pessoas que estão dando tapinha nas nossas costas enquanto nós só falhamos, só erramos. Não nos deixa, Senhor meu Deus, seguir assim. Pelo contrário, Senhor meu Deus, se é necessário, como nós entendemos nessa noite que coloca aos nossos lados, Senhor meu Deus, pessoas que nos amem e nos confrontem. Porque não há como caminhar, Senhor meu Deus, com o amor e a misericórdia do Senhor, sem o teu confronto e a tua correção e a tua disciplina. Gera isso em nós, Senhor meu Deus, gera isso em nossas vidas, para que nós possamos viver verdadeiramente para a glória do teu santo nome. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Que essa verdade do Evangelho possa tocar profundamente na nossa vida, possa nos encher das verdades do Senhor, que você possa continuar firme no Senhor, nesse momento aí, em que nós estamos sendo verdadeiramente transformados. Nós pedimos ao Senhor que Ele transformasse a nossa vida, e é isso que Ele está fazendo. Ele é fiel, Deus é fiel. Nós pedimos a Ele que Ele transformasse as nossas vidas, e Ele está fazendo. Só para fechar, nesse período aí que nós estamos em isolamento, já recebi três pessoas, me mandando mensagem dizendo que entregaram suas vidas ao Senhor ao longo desses dias. Então Deus está fazendo, Deus está tocando os corações, não por maldade, mas por amor, porque Ele é amor e é isso que Ele está fazendo em nós. Então glorifique a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe você. Em breve, eu creio que vai ser muito breve, nós estaremos juntos novamente na casa do Senhor. Mas, como eu falei no começo, continue, apoie, cuide de pessoas, ligue para alguém, todo dia fale com alguém, pergunte como é que essa pessoa está, incentive, encoraje, fale coisas positivas. Se você souber de alguém que está adoentado, fale com essa pessoa, mande uma mensagem, encoraje, nos procure se você achar que precisa de ajuda para tratar com determinadas pessoas. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Deus abençoe vocês.
Suzane, Daniel, Magno, irmão Edson, Wanda, Kelciane, Gauss, Fabi, Deus abençoe, Fabi. Meu amor aqui, minha Neuza, meu amor, tá ali na sala me esperando. Samuel Felipe, Bia, Deus abençoe. Tamara, Kailana, Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Nelson, viu, Tamara? Deus abençoe a vida dele. Glauci. Marli, acho que é Marli. É Marli. Marli, Sheila, Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço para Marileide, que sempre fala que eu não chamo o nome dela. Não sei se ela tá aí. Marileide, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? E o David também. David me mandou um áudio, né? Mandou um áudio. Pastor, você não fala meu nome, então David, Deus abençoe. E live da Tia Nenoca, já ia falar, tá aí, ó. Hashtag live da Tia Nenoca. Vamos continuar mandando pra tocar no coração dessa mulher. Ela já tá mais inclinada. Eu já digo pra vocês que ela já tá mais inclinada aí. Então as crianças estão esperando. Vai sair a live da Tia Nenoca, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos continuar aí, as crianças intercedendo, orando aí. Vai dar certo, tá bom, gente? João e Sofia, meus filhos que estão ali, que vamos já jantar, né? Estamos esperando aí para jantar, tá bom? Deus abençoe vocês. Patrícia, que fez aniversário essa semana. Deus abençoe Patrícia, Sheila, Fernandinha, Iromar, Lívia também. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos fechar aqui, já deu a hora, tá bom? Deus abençoe e fica na paz todos vocês.